Agora, vou chamar aqui ele que iniciou muito nos braços na luta social, né? Que é um misto de muita coisa, né? Menino, parece menino imperativo, né? Quer se meter em tudo, mas que é um grande militante político, né? Gostaria de chamar aqui Samuel Duarte Siebra. Samuel é biólogo, é especialista em educação ambiental e gestão escolar, é enfermeiro, é pós-graduando em urgência e emergência pela Universidade Regional do Cariri, URCA, foi presidente da Associação dos Moradores do Mirandão e do Conjunto Conviver, foi ex-dirigente da União dos Estudantes do Crato, do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Regional do Cariri, é vice-presidente do sindicato APOC no Cariri, e é um prazer ter Samuel aqui conosco. É contigo, Samuel. Fique à vontade, o espaço é seu. 10 minutos contados. Vou estar aqui. Que grande responsabilidade a minha de poder estar compartilhando aí essa mesa com pessoas de tão valiosos são a nossa sociedade. Eu quero aqui ressaltar aqui as falas primorosas do professor Francisco Ranieri, que nos antecedeu, fazendo a fala aí da universidade, da academia. Quero saudar meu colega de trabalho e contemporâneo das lutas estudantis na universidade, Centro Acadêmico de Biologia, e ele no Centro Acadêmico de Geografia, professor José Domingos, contemporâneo da luta. Meu camarada Edson Veriato, prefeito da cidade de Potengi. Nós passamos por bons perrengues aí nos movimentos comunitários de construção de partido. Grande abraço, Edson. O nosso sempre senador da República, Inácio Arruda, farol, na minha vida pessoal, né, e na nossa militância aqui no Cariri, que é sempre uma referência das melhores referências da política pública brasileira. E o camarada Alexandre Lucas, né, que é esse imprescindível aos movimentos sociais, né, esse jovem que eu conheci, menino, já presidente já da UEC, e que de lá para cá só vem nos dando muito orgulho a população cearense, nem só do Crato, né? Bom, falar sobre direito à cidade, pertencimento, né? Movimentos sociais, cultura, depois das falas riquíssimas de todos que me antecederam, eu gostaria de iniciar falando que o modo de produção de cada nação é que determina o processo de urbanização ou mesmo de desumanização, né, e do acesso a essa cidade, né? Esse processo, esse modo de produção, ele precisa estar no cerne do debate sobre os movimentos sociais, o desdobramento dele, né, como ele se manifesta desde os conselhos comunitários, conselhos de controle social, até as associações comunitárias, que representa aí o chamado terceiro setor, né? Que é tão importante, que tem dado tanto a sua contribuição nesse completarem, né? Que o professor Francisco Ranieri coloca aí, né? Que é esse complemento, né? Do papel do Estado. E eu acho que a discussão sobre como enxergar esses movimentos sociais, como enxergar essa dinâmica dos movimentos sociais, tem que ser a partir do prisma que esses mesmos movimentos sociais eles devem ser enzimas da insatisfação popular. E a nossa tarefa, enquanto líderes comunitários, enquanto agentes políticos, é de fazer fermentar essa insatisfação, porque no modelo de sociedade que nós temos, né, excludente,
exploradora, né? E todas as suas mazelas, né? Advinda do modo de produção que vivenciamos no Brasil e em boa parte do mundo, né? Ele faz essa reflexão para que nós nos introjetamos, né? Nos introjetemos nessa busca dessa insatisfação, de gerar essa enzima, né? Então, eu gostaria de citar como exemplo que toda vez que as populações foram instigadas à luta, instigadas a transformar a sua realidade concreta, isso se materializou em direitos, né? Acesso à cidade, né? A exemplo, poderia citar vários, mas eu quero citar um dentro da minha seara, que é a saúde, que é o movimento sanitarista, que iniciou aí no final da década de 70, início da década de 80, né, que culminou aí na 8ª grande conferência municipal de saúde, ou nacional de saúde, e que criou dispositivos através da escuta qualificada da população, com mais de 4.000 participantes, delegados, né, no que nós temos como maior patrimônio, né, da República recente, que é o sistema único de saúde, né? Direito universal, integral, regionalizado. Então, assim, isso é uma questão importante, mas existia um cerne nesse debate, né, do movimento sanitarista da década de 80. Não era só mudar, por exemplo, o modo campanhista, né, sanitarista, para um outro modelo, mas era discutir democracia, se discutir naquela época acesso a direitos, né? E por trás, né, fazendo lastro desse grande debate, uma nova sociedade, uma sociedade muito mais justa, muito mais equânime, mais isonômica. Era isso que movia, né, todos, trabalhadores, trabalhadoras, médicos, enfermeiros, naquela época, só para dar exemplo. Mas existem outros, né? A própria Constituição, o próprio direito ao voto, né, que foi conquistado através de muita luta, e, inclusive com muita morte, né? Salve os guerrilheiros do Araguaia. Bom, então o que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer que é preciso que nós enxerguemos, eu ouvi atentamente essa fala do professor e Francisco Ranieri, sobre a questão dos movimentos insurgentes, né? Eu acho fantástico, né? Eu acho assim, é a sociedade em movimento, são dentro do que diz o Zé Domingos, dentro do nosso tempo histórico, que está em construção, né? Que está em construção. Mas nós temos a responsabilidade, né? As pessoas mais maduras, mais experiência, para onde é que vai esse trem, né? Para onde é que vai esse trem, e puxar, né? E fazer essa gestação dos movimentos sociais que se criam, que se criarão através das redes sociais, as estratégias que estão sendo criadas para que isso se consolide, né? De que a realidade concreta é que existe um cerne, existe uma causa, existe um objeto, que é a questão da luta de classe, né? Eu acho que fora disso, fora dessa perspectiva eu acredito que a gente fica na periferia do debate, né? As pautas identitárias, que são hoje, acho que a sensação do momento, né? A questão, a cereja do bolo hoje, eu acho que a gente perde o bolo, né? Muitas das vezes, quando a gente não discute, né, a essência, que é a exploração, né? Que a sociedade da Vila Lobo, do Santo Antônio, do Muriti da Petrobras, todas as associações comunitárias precisam enxergar, né? E essa sua parte nesse latifúndio, né? O que é que lhe cabe nesse latifúndio? Né? Fazer um bom debate, que todos eles são explorados. A falta de políticas públicas, o acesso a políticas públicas
está dentro dessa estrutura, na verdade é um braço dessa superestrutura, né, que o Estado que nós temos hoje é um Estado que não representa o interesse da classe trabalhadora, que não representa o interesse, né, das populações que são reféns desse não acesso a esse direito, que precisa ser incutida, porque tudo isso passa por essa discussão, que é uma discussão importante, de luta de classe, de posicionar. E aí eu digo, quando os movimentos identitários falam, né, de meu lugar de fala, meu local de fala, acho que o local de fala de todos nós é classe trabalhadora. Eu acho que a gente precisa se identificar primeiro como classe trabalhadora, porque você vai ter a classe trabalhadora, o negro, a classe trabalhadora, o homossexual, né, LGBT, todos eles são explorados. Todos eles são explorados. Então, quando o cerne do debate não for esse, a gente vai ficar rodando numa ciranda. Eu não sei qual será o desdobramento disso, mas eu sei que o papel dos movimentos sociais, e aí eu quero agradecer ao Alexandre pela oportunidade, né, de fazer essa ligação, com esse curso, fazer a ligação entre todos os atores que compõem, né, a nossa cidade, né, e que muitas vezes nós estamos tão próximos, mas tão distantes. Por exemplo, o Zé Domingos é meu colega de trabalho, de escola, né, e eu não sabia que ele ainda estava, eu sabia que ele era da federação, mas não sabia que ele era o presidente. Ou seja, nós temos a nossa associação do Mirandão, nós criamos a associação em vários bairros no Crato, mas são associações isoladas, que a gente orienta, mas está solta, a gente precisa estar dentro de uma federação. Eu acho que esse diálogo é importante, fortalecer a FEC, fortalecer as federações, fortalecer a luta, é um instrumento importante para que a gente possa cumprir esse desiderato, que é esse processo de formação, educação, né, para a luta, né, que todos têm que passar, todos nós temos que cumprir. Quem acredita numa sociedade justa, equânime, sociedade que garanta direitos, né, fundamentais à classe trabalhadora, às crianças, aos jovens, às mulheres, ao movimento LGBT, né, aos negros. Então, passa por esse empoderamento, né, essa palavra que ficou um pouco chavão, mas ela que é tão importante, né? Criar essa relação. Aí sim, você cria uma relação de pertencimento. A partir do momento que você se encontra, já sabe quem é, você cria uma relação de pertencimento com a cidade. Ele sabe o que é tributação, ele sabe o que é, né, imposto, que são os impostos, que ele tem o direito de cobrar, que ele pode cobrar, que ele tem força, né? Eu costumo dizer que as associações, que as comunidades são elefantes, né? Grandes elefantes amarrados aí a uma tênue teia de aranha, né? Que ela não tem noção de quão grande ela é forte, quão grande ela é importante para a cidade, né? E para os seus, para a sua comunidade. Se ela soubesse da sua fortaleza, com certeza ela romperia aí as amarras e nós teríamos aí um novo modelo de sociedade. Eu acho que o Estado, de certa forma, inclusive esse que nos administra hoje nacionalmente, provoca essas amarras, né? Amarras, inclusive criminosas, né? Nos exclui a sociedade, exclui de direitos. E o que está por trás do atual modelo de sociedade que é apregoado aí pelo governo federal, né? Infelizmente, depõe no sentido dessa exclusão, no sentido da perda do acesso. Mas, para concluir aqui a minha fala, para ser em inglês aqui nas proposituras do Alexandre, eu queria dizer que é preciso que as associações comunitárias elas funcionem efetivamente como controles sociais para tudo, né? É a associação comunitária que vai destacar representantes da sua comunidade do Conselho de Água, do Conselho de Saúde, do Conselho de Educação, né? E que toda essa estrutura organizada pelos trabalhadores, pelos moradores, né? Pelos cidadãos, ela se reverta em informação,
e construção de políticas públicas efetivas e a cobrança dessas políticas públicas para a cidade e para quem precisa dela. Eu não sei como foi aí no tempo, eu acho que eu não estourei, mas eu estou aqui à disposição para as dúvidas, e é só um ensaio aqui para a gente poder fazer o bom debate. Muito obrigado.